completando 60 anos de existência. Olha que coisa boa. E eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a advogada trabalhista, doutora Camila Castro, para falar um pouco sobre essa importância da remuneração do 13º salário. Doutora, muito bem-vinda, vim ao nosso programa. Desde já agradecer a sua participação aqui, a sua disponibilidade. E eu já começo perguntando essa questão do 13º salário. Até que ponto realmente as empresas têm a exigência de pagar? Porque a gente sabe que tem algumas negociações ali com o trabalhador que muitas vezes passa despercebido a exigência do 13º salário. O que é que o trabalhador deve fazer com relação a isso? O 13º salário, bom dia Sabrina, bom dia aos telespectadores, é um prazer estar aqui respondendo as perguntas de vocês. O 13º salário é um direito irrenunciável do trabalhador. Como vários direitos trabalhistas, o trabalhador não pode abrir mão desse direito. Então, qualquer negociação, muito embora a gente saiba que com a reforma trabalhista passou a ter mais uma maior flexibilidade em relação ao poder de negociação entre o empregado e o empregador. Sim. Mas o 13º está excluído desse rol de negociações, no sentido de que é impossível restringir o direito. Ele pode ser negociado para ampliar, mas para diminuir ou para restringir o direito ao 13º não é permitido. Então, é importante o empregado estar atento a essa questão. E aí a gente fica naquela dúvida sobre parcelar 13º. A empresa pode fazer isso? Pode. Inclusive, a regra é esta. O que é que a lei prevê? Que o 13º deve ser parcelado. A primeira parcela, o empregador pode pagar do dia 1º de fevereiro até o dia 30 de novembro. Então, ela tem do mês de fevereiro até o mês de novembro, até o último dia do mês de novembro, para pagar a primeira parcela do 13º, que deve ser metade do valor devido, e até o dia 20 de dezembro para pagar a segunda parcela. E os descontos, INSS, imposto de renda, devem incidir apenas na última parcela, que é essa parcela de dezembro. Então, essa primeira parcela é metade e sem descontos, e ela deve ser paga até o dia 30 de novembro. E tem também uma coisa que muitos empregados não sabem, é que o trabalhador, ele tem o direito de escolher receber essa primeira parcela do 13º no mês das suas férias. Entendi. Quer dizer, a gente pode escolher isso aí. Pode. Agora, a regra é o seguinte, para que ele receba, o empregador tenha a obrigação de dar, caso o empregado faça um requerimento por escrito, no mês de janeiro do ano corrente. Porque o 13º salário ele é calculado de acordo com o exercício. Sim. Então, a gente recebe sempre em dezembro, vamos supor, se você começou a trabalhar em junho, você vai receber em dezembro, não precisa completar um ano de trabalho, mas você recebe proporcional. Então, da mesma forma, nesse requerimento das férias, o empregado deve se programar e no início do ano, se ele já sabe que vai tirar as férias em março ou em outro mês, ou se não sabe ainda, ele pode optar, dizer, eu quero receber no mês das férias. E quando for o mês das férias, além daquele recebimento das férias, que é pago antecipado, ele já recebe também a primeira parcela do 13º, que aí ajuda a aproveitar ainda mais, né? Exatamente, muito bem. Olha, pessoal, esse assunto, se você quer tirar alguma dúvida, atenção você que é trabalhador, atenção você aí de casa, quer conversar sobre o 13º, aproveita esse momento que a gente tá nesse bate-papo gostoso aqui, manda a sua pergunta pelo 3262-0404, que a gente tá com a advogada trabalhista disponível para isso. Tá bom? Para poder falar sobre sua vida, o que é que você tem dúvida aí no seu trabalho, sobre os seus direitos trabalhistas, aproveita esse momento. Pode mandar mensagem de áudio ou mensagem de texto que a gente vai colocar aqui na nossa participação, viu? E aí fica aquela dúvida sobre fui demitido e ainda não recebi o 13º. Qual o momento para receber? No caso de demissão, seja ela por iniciativa da empresa, quando a empresa demite o empregado, ou por iniciativa do empregado, quando o empregado pede demissão, ele tem direito a receber o 13º proporcional. Então, subentendendo que ele recebeu o 13º em dezembro do ano anterior, caso ele seja demitido, estamos em julho. Na demissão ocorrida em julho, o empregado recebe o 13º proporcional desses 7 meses que já se passaram. E eu falei 7 por quê? Porque a partir de 15 dias a gente já conta como um mês fechado. Então, estamos ainda na metade de julho, mas quem for demitido agora em julho já tem direito a receber o 13º como se fossem 7 meses. Ou seja, você vai pegar o valor total da sua remuneração, divide por 12, porque assim a gente vai ver qual é o valor do 13º referente a cada mês do ano e multiplico pelos meses que passaram. Então, se foram 7, eu vou multiplicar por 7 para saber quanto é que eu vou ter que receber na minha demissão. E a pergunta que você fez, o momento para fazer esse pagamento é junto das verbas rescisórias. Então, é importante, quando o trabalhador for receber as verbas rescisórias, ele verificar se está lá descrito no termo de rescisão
o 13º proporcional, porque é o momento do recebimento. Tem que prestar atenção, viu, pessoal? Porque tem empresa por aí que não vai te dizer quais são os seus direitos, não. Se puder tirar, vai até tirar. Mas, olha, tem pergunta no telão, vamos ali, colocar logo o pessoal de casa para participar, vamos ver? Com a pergunta, bom dia, eu gostaria de saber se jovem aprendiz tem direito a 13º. Sim, o jovem aprendiz também tem direito a 13º. Igualmente como os outros trabalhadores. Estagiário também, assim, quem está estagiando também também? tem o proporcional, sim. Pronto, olha aí, pessoal tirando dúvida. Essa eu não sabia. Realmente, de fato, eu não sabia. Quer dizer, você está estagiando numa empresa, você é jovem aprendiz, você trabalha exatamente como as outras pessoas, então você tem direito ao 13º. Quem tem direito a 13º salário? Todo empregado de carteira assinada, ou seja, quem tem carteira assinada é quem é regido pela CLT. Sim. E tem direito a 13º salário. Quem é aposentado também recebe pelo INSS, tem direito a 13º. Quem é pensionista, então, o seu esposo, sua esposa ou a pessoa de quem você dependia faleceu, você se tornou pensionista, também recebe o 13º. E também os servidores públicos. Você falou inicialmente, né, que o 13º está completando 60 anos. Isso. Você veja, a CLT, que é o que regula o trabalho por carteira assinada, ela é de 43. Ou seja, mas o 13º não existia ainda, só veio depois. Exato, é de 62, né? 2022, 62. E a nossa Constituição da República é de 88. Pois é, mas então, você veja. Então a gente está evoluindo. Isso. Né? A gente está passando aí por um processo de evolução, isso é muito importante. Mas aí me veio uma dúvida, você falou sobre a questão de quem recebe o 13º é quem tem a carteira assinada. Quem tem contrato tem direito ao 13º ou não? Um contrato terceirizado, vamos dizer assim. Não, em regra não. Agora, o que é importante nesse ponto? O que é que está acontecendo, que a gente vê muito no escritório hoje em dia? Tanto por dúvidas por parte de empresas que querem contratar dessa forma e por parte de empregados que são contratados dessa forma, empregados ou trabalhadores. É que muitas vezes se faz um contrato como se fosse uma prestação de serviço ou como se fosse uma pessoa jurídica. E muitas vezes até é uma pessoa jurídica, a pessoa constitui um MEI e faz um contrato para prestar serviço. Mas, na prática, a forma como aquela pessoa desenvolve o seu serviço não é um contrato de MEI ou um contrato de pessoa jurídica. Porque o que é que prevalece no direito do trabalho? O fato. Então, muito embora eu assine um contrato, se o meu modo de trabalhar se enquadra dentro daquilo que a CLT diz que é um contrato de emprego, que a gente chama, então significa que esse contrato deveria ter sido de carteira assinada. Você veja. Exatamente, ou seja, quando ela completa as horas, porque MEI não tem exigência de hora. Isso. Mas se você está fazendo a hora ali naquele trabalho, tá? Lá você tem um contrato, é MEI, que é microempreendedor individual, mas você cumpre ali 6 horas diárias ou 8 horas diárias, que acarreta um trabalho comum que poderia ser no regime CLT, você tem esses direitos. Isso. Não só isso, mas tem outros requisitos. Dos requisitos que caracterizam o tipo de trabalho emprego, que a gente chama, que é o trabalho que deveria ter carteira assinada, né? O principal é a subordinação. Então, eu trabalho de forma subordinada, ou seja, a pessoa me diz como eu devo fazer, eu tenho um chefe, eu não posso mandar outra pessoa no meu lugar, tem que ser eu ali fazendo aquele serviço. Então, tudo isso já fique de orelha em pé, porque muito provavelmente esse tipo de trabalho pode se enquadrar no trabalho emprego, ou seja, que gera vínculo de emprego, aí acarreta todos esses direitos, inclusive o 13º salário. Meu Deus, como está esclarecedor esse detalhe, eu também não sabia, pessoal. Tem mais pergunta na tela, vamos colocar, vamos pedir aí. O pessoal de casa pode mandar, viu, pergunta. Aproveita esse momento aqui e faz a sua dúvida aqui para a gente debater. Bom dia, eu gostaria de saber quando a gente pede conta, né? Pede demissão. Se a firma tem direito a bloquear o FGTS. Eita, pergunta boa. A firma não bloqueia o FGTS, ela não tem esse poder, né? O FGTS fica numa conta vinculada ao nome do trabalhador, ao seu CPF, que essa conta fica na Caixa Econômica Federal. Só que o que é que a lei diz? Que você pode sacar o seu saldo de FGTS em algumas situações específicas. E uma dessas situações é a demissão sem justa causa. Então, quando você pede demissão, não se enquadra nas categorias em que você tem direito a sacar o saldo do FGTS. Então, é isso que acontece. Ele fica lá, ele usou o termo bloquear, né? Isso. É porque, de fato, fica preso, entre aspas, mas os valores que aquela empresa depositou no período que você estava trabalhando lá vão ficar lá na sua conta.
Se posteriormente você adquirir o direito e se enquadrar em uma dessas categorias que tem direito ao saque, por exemplo, para comprar a casa própria, em caso de uma doença grave, ou no caso de uma futura demissão sem justa causa, então você vai poder sacar o saldo do seu FGTS total. Então, vamos supor, você está pedindo contas, né, como foi o termo utilizado, e o seu FGTS não vai poder ser sacado. Mas caso você trabalhe em outra empresa e no futuro venha a ser demitido sem justa causa, você vai poder sacar o saldo, inclusive, dessa empresa anterior, que vai ficar lá. Então, é importante, no pedido de demissão, acho que isso é esclarecedor, é você consultar o saldo, mais do que sacar. É verificar se os depósitos foram feitos corretamente, se o valor que a empresa deveria ter depositado está lá na sua conta, porque esse valor vai estar sempre vinculado a você. Agora, o saque vai precisar estar enquadrado nessas situações que a lei prevê para poder sacar ou não. Exatamente, porque tem gente que não observa isso, não faz essas contas, confia na empresa, confia no empregador, e aí no final, às vezes acontece de aquela empresa não estar repassando, né? O FGTS não está repassando os descontos, e quando você vai sair que pedir demissão, está faltando muito dinheiro ali naquela situação. Olha aí a dica, gente. Tem mais uma pergunta? Vamos lá, mais um. Bom dia, fui demitido da empresa. Nunca recolheu o meu INSS nem FGTS. Já faz 45 dias sem receber a rescisão. O que é que eu posso fazer? Aí, realmente, a alternativa é buscar a reparação desse direito. Você pode procurar a Justiça do Trabalho, não é obrigatório ter advogado para isso, pode se dirigir à Justiça do Trabalho ou pode procurar um advogado trabalhista, que eu sempre aconselho, você vai estar melhor assistido para buscar a reparação desse direito. Eu concordo exatamente com isso. Procurar um advogado trabalhista para que você possa até conhecer mais os seus direitos e seguir adiante sobre essa situação. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu também continuaria aqui nesse tema, porque fala da gente, fala do nosso dia a dia e protege os nossos direitos. Isso é muito importante. E a gente tem muito a comemorar mesmo por conta dos avanços, mas principalmente por saber que a gente tem espaços como esses aqui, na TV Arapuã, e está discutindo uma coisa como essa que é para o bem de todo mundo. Então eu quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Deixa aí os finais para seus esclarecimentos e seu Instagram, para que a gente possa conversar mais aí nos bastidores sobre esse assunto. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar, né, o apelo que eu faço é: atentem aos direitos trabalhistas, seja empregado ou empregador, não vale a pena, né? É o barato que sai caro, é deixar de atentar aos seus direitos. E do ponto de vista do trabalhador, dê valor ao seu trabalho, procure conhecimento, informação, né? E estamos aí à disposição para ajudar sempre que for necessário. O meu Instagram é Camila, com 2 L's, _de Castro. E o que precisarem, quando quiserem conversar mais, adoro o assunto, estou sempre disponível. Obrigada, doutora Camila, mais uma vez aqui pela sua participação, viu? Muito bom, muito bom. Olha que temas bacanas que a gente trouxe hoje, né? Mas olha, não sai daí que ainda tem muita coisa para rolar no nosso programa. Eu vou a um breve intervalo e eu volto já já.